Meu nome é Caldi e hoje a gente está aqui para bater um papo com o Dr. Marcos Cabreira, que é um médico que eu conheço há bastante tempo, faz praticamente 40 anos, e a gente vai conversar basicamente sobre resiliência, principalmente no contexto de uma doença grave, sistêmica ou incurável. E também a gente vai aproveitar essa oportunidade para bater um papo sobre a carreira do médico e talvez dar algumas dicas, alguns conselhos para o jovem profissional médico e o que ele deve fazer, ele ou ela deve fazer no desenvolvimento da carreira. Bem, Marcos, muito bom estar com É você. um prazer estar aqui, Caldi. Nossa, a gente tem uma amizade de muitos anos, né? E dividir esse momento de reflexão aqui com o público aí seu, que acompanha, que te segue aí, é muito legal. Só para quem não me conhece, né? Eu sou médico geriatra. Né? Acabei fazendo geriatria, atendo como geriatra e sou professor da Universidade Estadual de Londrina. Né? Desde que eu acabei a residência, vim para Londrina para dar aula, já estou há 32 anos como professor. Fiz a minha carreira acadêmica mais caipira, né? Dentro do interior do Paraná, com mestrado e doutorado e atuo muito nessa... Eu digo que eu sou um militante do envelhecimento. Tá. Né? Um militante do envelhecimento. Porque o envelhecimento é uma coisa nova, né? É uma coisa que toda hora a gente vai mudando, então eu acho que eu me defino como um militante de um bom envelhecimento. Um envelhecimento feliz, né? Exatamente. Bem, meu nome é Caldi Abdala, só para quem não me conhece, eu sou médico, eu fui treinado em nefrologia e depois eu fiz o treinamento em alergia e imunologia. Trabalhei na clínica, lá na Faculdade de Medicina e no Hospital Sírio-Libanês, mas eu acabei indo para uma carreira dentro da indústria farmacêutica, onde eu fiz pesquisa em imunoterapia para o câncer por praticamente 20 anos, né? E até um ano e pouco, 2 anos atrás, quando eu me aposentei por uma questão de saúde e tal. Então, é muito bom estar conversando com você aqui, Marcos. A gente se conhece há muito tempo. E é legal, né? A gente ter essa evolução, assim, de duas cabeças. Eu acho que nós somos cabeças privilegiadas, bem dedicadas, né? E que a gente teve cenários, ambientes diferentes. E a gente se une nesse momento, né? E vendo que o que importa é mesmo a essência, né? Uma coisa interessante é que a gente fez faculdade na UEL. Sim. Fez residência no HC, então a gente mais ou menos seguiu um caminho similar. O mesmo caminho. Moramos na mesmo prédio da moradia. Né? Eu lembro de você na moradia. Então eu acho que é muito interessante isso. Cada um tem o seu trajeto, mas você vê que a essência do ser humano, né, ela se mantém. Né? A gente consegue depurar isso. Né? Você sabe que uma das coisas que eu lembro na época, quando eu estava fazendo internato, é que a gente queria tentar fazer residência num hospital maior, né, para ganhar uma maior experiência. E muita gente tinha medo de ir para o HC, né, porque a USP era difícil de entrar. E como você já estava lá, de uma certa falou, não, se o Marcos... É possível. É verdade. Isso é muito importante, né? A gente tem que ter ousadia, né? Tem que ter ousadia. E foi um período muito bom essa residência. Sem dúvida. E me fala uma coisa. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira médica. Perfeito. Tá? E eu acho que a sua carreira, ela seguiu um caminho bem diferente da minha, mas eu sei que você está super feliz com a sua carreira, eu também fiquei muito feliz com a minha. E o que você acha que a gente tem que falar para um jovem profissional, para ele ou ela fazer no começo da carreira para desenvolver uma carreira sólida? Sabe, Caldi, que a realidade hoje do profissional médico, ela está um pouco diferente. Né? O número de faculdades de medicina aumentaram muito o número, né? Nós temos muito mais médicos formados. Então, assim, muito mais gente acabou entrando nessa carreira médica sem muita convicção. Porque antes, como o processo de chegada na carreira médica, você tinha que ter uma certa resiliência, você tinha que enfrentar obstáculos mais difíceis, mais complexos. Então, de uma certa maneira,
a vocação ia depurando as pessoas. Hoje, um universo de pessoas chega a essa carreira médica. E, ao mesmo tempo, você, melhor do que eu, sabe como a carreira médica é diversa, né? Esse modelo do médico, que é cadeira, eu falo para os meus alunos que é cadeira, mesa e cadeira, né? Que eu sou um médico tradicional, que faço a cadeira, mesa, cadeira, ele é um dos modelos. Mas nós podemos ter modelos enormes, diferentes, né? Você, por exemplo, virou um pesquisador, um gestor de grandes empresas, pode ser outro indivíduo que vai buscar tecnologia, pode ser um indivíduo que faz carreira médica hoje na inteligência artificial. Você imagina que coisa fantástica, né? Mas, de qualquer maneira, a gente mexe com o ser humano, né? Então, você vê que é uma carreira que se diferencia por mexer com o ser humano, com as suas dores, com as suas dificuldades. Concordo com você. Principalmente porque eu acho que a gente tem um pouco de visão de túnel, sabe? Você fica fechado com uma visão única de carreira. E desde que eu fiz a residência, um pouco depois, eu comecei a mentorar jovens profissionais e estudantes de medicina e médicos. E uma das coisas que eu notei é que esses jovens perguntam: o que eu devo fazer agora? Aí eu pergunto, onde você quer chegar? Sim. É onde você quer chegar. Aí as pessoas sempre querem chegar em um lugar. Elas não conseguem ver que pode existir 5 opções diferentes. Aí eu começo a perguntar, você quer ser CEO de uma biotech, Ou você quer ser o gestor de um hospital? Ou você quer ser secretário da saúde pública de uma cidade, fazer política? Então, dá para seguir muitas carreiras diferentes. E geralmente as pessoas têm uma visão meio fechada. É isso que eu quero fazer. E não tem opção. E para você planejar uma carreira, você tem que explorar algumas opções e pensar onde você quer chegar. E esse plano é difícil. Eu imagino que você sabe bem isso, porque aquele menino que eu conheci, entrando na residência, era um baita de um clínico que gostava de ver gente, que gostava de pôr a mão nas pessoas, que gostava de atender. De repente virou um pesquisador de imunologia, de repente foi cooptado para produzir grandes produções técnicas. Depois perceberam que você tinha alguma habilidade de gestor, virou um grande CEO. Então, você vê... Desde quando aquele menino que nós conhecemos, o Caldi, imaginava que ele fosse chegar a esse ponto? É verdade. Não é verdade? Quando as pessoas falam em mirar, né? Em mirar alguma coisa, em mirar... Eu acho que a nossa capacidade de mirar, ela tem uma certa miopia, assim. A gente não consegue chegar tão longe. Eu acho que a gente pode mirar e outra coisa, pode errar, né? Pode errar. E pode se adaptar. Porque uma das coisas que Marcos, uma coisa que eu fiz foi... Eu estava fazendo pesquisa em imunoterapia em câncer na Universidade de São Paulo. E clinicando, atendendo no consultório, tudo. E quando a oportunidade apareceu de ir para a indústria fazer pesquisa em imunoterapia, e eu percebi os dados iniciais da imunoterapia, eu falei, isso aí vai dar um samba bom. Isso aí vai ser um negócio que vai realmente mudar a direção do tratamento do câncer. Aí eu via naquilo uma oportunidade de fazer alguma coisa que ia trazer muito impacto. E aí, ao invés de cuidar dos meus pacientes, aí eu comecei a cuidar das pessoas que eu coordenava e das pessoas que eu mentorava. Então, eu cuidava de gente de uma forma diferente, entendeu? E fazia pesquisa sem tratar do paciente. E você conseguiu quebrar um paradigma importante, porque quando a gente vê, por exemplo, em todo aquele conteúdo que você coloca no Conexão Sapiens, por exemplo, que é um conteúdo de sensibilidade, é um conteúdo de empatia, né? Você imagina o seguinte, então, mas como é que alguém consegue atingir esse tipo de conteúdo mexendo com números, com gestão e com lucro? Eu acho que você quebrou esse paradigma. Né? Você quebrou esse paradigma. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque assim, eu nesse modelo de estar à frente de pessoas o tempo inteiro, então a gente se realimenta um pouco da química afetiva das pessoas, né? E é onde o lucro ele passa a ser só uma coisa secundária. Mas é interessante isso, né? Como é que você percebeu isso? Em algum momento você sentiu falta desse sentimento do pegar nas pessoas, e em que momento ele fez falta e como é que você conseguiu repor e ser um cara hoje completo nesse aspecto? Olha, eu acho que primeiro você trabalha com muita gente
E conforme você vai cultivando as colaborações, você vai cultivando também as amizades. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma médica de Nova York e a gente lançou junto o ipilimumab. Foi a primeira imunoterapia que funcionou em melanoma, tudo. E o lançamento a gente trabalhava 65 horas por semana, que nem doido, para terminar o desenvolvimento, fazer a publicação no New England, apresentar no congresso, era muita correria. E aí a gente começou a fazer as pesquisas em colaboração com os outros investigadores. Quando eu encontro ela no congresso, a gente se abraça e chora. Por quê? Porque é um momento em que você colaborou de uma forma tão profunda e você trouxe uma coisa importante, você se sente orgulhoso de ter feito uma coisa legal, mas ao mesmo tempo você formou uma amizade, uma colaboração muito profunda. E você vê que é interessante, né? Então, quando a gente começou falando de carreira. Então, você consegue ter uma carreira com um formato completamente diferente. Nós estamos aqui nessa mesa divididas por uma mesa, mas assim, mas com uma história de carreiras completamente diferente. Completamente diferente. Né? Mas você veja que o que liga eu acho que é essa coisa da empatia, né? Do olhar pro sofrimento do outro. Exatamente. E essa sensibilidade, né? Quer dizer, você conseguiu intervir na vida de muita gente na hora que vocês conseguem desenvolver um produto que fez uma história natural da doença mudar. Não é verdade? Né? Fez uma revolução. E eu, por exemplo, acabei de estar no encontro com idosos agora, onde alguém me abraçou e falou: doutor, o senhor cuidou da minha mãe há 20 anos. Né? Então você vê, os números são diferentes, mas a conexão do ser humano, que não é diferente do que você fala no seu conteúdo, dessa necessidade de colaboração, de conexão. Então eu acho que a nossa carreira, voltando para aquela primeira pergunta, a nossa carreira é uma carreira que, diferente, por exemplo, de um técnico, de um indivíduo que mexe só com TI, de um indivíduo que mexe só com, por exemplo, uma indústria de lâmpadas, nós temos como objeto a vida das pessoas. Exatamente. E isso é um ponto importante na hora de você pensar naquela conversa que a gente teve sobre soft skills. Entendeu? Porque o soft skills é um jeito meio complicado de falar. Você tem que desenvolver as suas habilidades de ser um ser humano, né? E ser humano colabora. Ser humano tem empatia. Ele conversa olhando no olho e sabe? E se conecta. E na hora que você tem uma intenção adequada, uma intenção boa, e você cria uma colaboração, faz uma diferença muito grande. E Cláudio, você que é um indivíduo que estuda, quer dizer, eu não consigo imaginar a quantidade de horas que você estuda, né? Pela esse conteúdo que você distribui aí. Mas assim, uma reflexão que eu faço. Se a gente tem as hard skills, né? As habilidades mais duras, quer dizer, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter informação. E eu preciso também ter as habilidades mais sensitivas, que são as soft skills. Né? Com a inteligência artificial, parece que a gente consegue terceirizar as habilidades mais difíceis. Né? Exatamente. Não é? Então, eu acho que isso que você coloca, dessa necessidade, é uma coisa que é diferente de ser uma volta para o passado, é um olhar para o futuro. Um olhar para o futuro. Só para dar um exemplo. Então, no meu último cargo, eu era o chefe do departamento de oncologia médica. Então, a gente coordenava pesquisa no mundo todo, mais de 300 ensaios clínicos. Então, eu ficava revisando projetos de pesquisa clínica toda semana, né? E os projetos eram sobre glioblastoma e carcinoma pancreático e, sabe, um monte de tumor. Não tem nenhuma chance de eu conseguir acompanhar toda a ciência de todos esses tumores. Nem que se eu estudasse o dia inteiro. Só que quando eu sentava para conversar com as pessoas que estavam propondo esse projeto, às vezes o time da Itália, às vezes o time da Austrália, eles estavam propondo um projeto, eu fazia uma série de perguntas de uma forma extremamente sistemática, ou seja, eu aplicava o meu pensamento crítico. Eu sabia tudo daquele tumor? Não, mas eu sabia como perguntar e de uma forma sistemática entender o projeto. Então, aí você
se necessário, pode ir atrás da informação um dia anterior ou conversar com a pessoa, rever alguns dados e acessar informações on demand, né? Quando necessário. E aplicar a forma metódica de pensar. Então, a forma metódica de pensar é o método. E o método você pode treinar, desenvolver habilidade. O conteúdo é infinito quase. Sim. Não dá para você decorar tudo. E qual é a projeção que você acha que vai acontecer com esses médicos? Porque assim, você imagina... nós fizemos uma faculdade na década de 80. Isso. Tinha um conteúdo. Isso. Né? Ele era grande, mas ele era um conteúdo. Hoje, nós temos um conteúdo que eu diria que é ilimitado e se multiplica a cada dia. Então, você vê que essa nova carreira, esse novo ser humano, ele vai precisar se relacionar muito bem com a forma de conseguir informação. Isso. Não é verdade? Isso. Mas desenvolver essas habilidades. Exatamente. Eu vejo que você anuncia sempre essas habilidades como possibilidades de fazer o ser humano melhor. Existe caminho para conseguir isso? Existe. Ou a gente nasce, do mesmo jeito que a gente nasce falante ou tímido ou quieto, existe caminho para buscar isso? Olha, a gente nasce sem nenhuma habilidade e sem nenhum conhecimento. Se a gente não tem, muito pouca coisa é nata mesmo, se você for ver bem. Mesmo a linguagem das pessoas não muda muito de uma cultura para outra. Então, a grande maioria das coisas são aprendidas. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão de nurture, nature, sabe? Gen e cultura, isso. Porque é uma discussão enorme, mas assim, tem um componente genético, mas muito importante a cultura, o que você aprende. E uma coisa você pode aprender coisas que criam processos robustos de aprendizado contínuo. Por exemplo, você pode aprender teoria da mente, né? Você é uma das pessoas que eu conheço que tem uma das melhores habilidades sociais como médico, assim, impressionante. Então, quando você conversa com alguém, você consegue ver aquela pessoa e entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Você se conecta com aquela pessoa, Sim. Você olha nos olhos, percebe a linguagem não verbal, presta atenção na linguagem verbal, entende o contexto daquela conversa. Então você imagina dentro da sua mente como aquela pessoa pensa e se sente. Isso cria uma conexão entre dois. Isso é uma construção, não é um dom. Não é um dom. Não é um dom, é uma construção. É uma construção. É interessante. Isso você aprende. E quanto melhor você faz, melhor você vai fazer. Como andar de bicicleta, como dirigir, como tocar um instrumento. Tem muita gente que conversa comigo sobre carreira e fala, você tem sorte. Eu falei, não, meu filho, eu fico debatendo, pensando e refletindo o tempo todo. E aí, depois de um tempo, você tem aquela habilidade bem desenvolvida, fica fácil. Né? Não, se eu fosse imaginar, eu que conheci você na fase pré de carreira, eu acho que você tinha uma característica que é a inteligência e a inquietude. Exatamente. Inquietude, né? Aquela coisa de querer buscar, de querer... aprender. Você sabe que o último livro que eu li do Cortella, o título é A Sorte Segue a Coragem. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Então, assim, não é sorte isso, é coragem, né? E evidentemente que você tem esse... Então, mas você pode trabalhar duro e não chegar a lugar nenhum. E você pode trabalhar duro e avançar muito. A questão é, quando você está trabalhando duro, você está também aprendendo, você está se desenvolvendo, e principalmente as três, eu bato muito nessa tecla. Pensar criticamente, autoconsciência e colaboração. Colaboração envolve habilidades sociais. Basicamente o que eu estou falando é o cérebro social. Certo. Você está desenvolvendo o teu cérebro social, você está desenvolvendo a consciência que você tem sobre você mesmo. Por que é importante? Porque quando você se conhece, você sabe o que você não sabe. Sim. Você sabe quando você vai precisar pedir ajuda, quando você precisa treinar um pouco mais, e você tem convicção quando você sabe também. Então, dá uma pessoa mais estável. E você acha que existe ferramenta para conseguir atingir isso? Existe.
Porque eu fico pensando nisso, né? Quando eu penso assim, nos meus filhos, por exemplo, eu queria que eles desenvolvessem isso, né? Existem ferramentas para isso. Uma das coisas que eu notei, e esses tempos agora eu estava conversando com uma psicóloga. Aí eu perguntei para essa psicóloga qual é a intervenção mais eficaz na melhoria da sua habilidade social. Aí ela me perguntou, qual é o diagnóstico? Eu falei, esquece diagnóstico, eu estou falando de treinamento de habilidade humana. Não estou falando de doença, estou falando de saúde. Como é que eu treino uma pessoa que tem uma habilidade social média para criar uma habilidade social mais alta? Sim. E ela não sabia responder. Ela falou, não sei. Mas se você olhar iniciativas nos Estados Unidos, por exemplo, tem iniciativa na Emory, várias iniciativas. Eles falam muito de SEL, Social Emotional Learning. E eles buscam treinar estas capacidades. Capacidade de pensar criticamente. Como você treina nisso? Você pode fazer exercícios de metacognição. Uma vez eu vi um relatório de um grupo de educação, departamento de educação do UK, né, do Reino Unido. E eles concluíram que o treinamento da metacognição era o que tinha a maior evidência de melhorar a performance acadêmica com o menor custo. E tinha mais de 240 publicações na revisão deles. Quer dizer, tinha um nível de evidência era muito bom e o custo era baixo e o risco era baixo. Só que qual é o treinamento de metacognição que a universidade dá? Não tem nem a aproximação, o acesso ao conceito. Não sabe. Ao conceito de metacognição. Metacognição, exato. Mas pensa bem, deixando um pouco essa coisa teórica e mais elitista, porque se alguém falar, olha, tem que treinar na metacognição para você melhorar as suas habilidades. Você veja, a Organização Mundial da Saúde lançou agora um report dizendo o seguinte, olha, nós estamos numa epidemia de solidão. De solidão. Então, talvez, eu te escutando, falando, eu fico pensando, qual seria a melhor ferramenta para melhorar tudo isso? Exposição ao contato social. Exatamente. Não é? Exato. Ao contato social. Isso é uma coisa importante. Você já imaginou, no momento em que o clínico, né, se estruturar dentro... Eu falei isso num dos meus podcasts. A clínica não é só o médico. A clínica tem assistente social, tem a psicóloga, tem, sabe, a pedagoga. Sim. Educadora. Na clínica. E aí você faz um diagnóstico mais completo. Eu quero entender como é que é a sua rede social, como é que ela está. Como é que é a sua capacidade, a sua consciência corporal. Faz um teste, mede. Como é que está a sua capacidade, a sua habilidade metacognição não é nada muito complicado. É pensar como você pensa. Será que eu estou aprendendo bem desse jeito? Talvez eu possa aprender melhor fazendo isso. Vou aprender melhor fazendo aquilo. Será que eu tomei uma boa decisão hoje? Será que dá para decidir diferente? O que a Cecília Reis, que é uma pesquisadora de neurociências, fala, é um cognitive gadget, é um instrumento cognitivo. Tá. Na hora que você joga na tua mente um instrumento que faz você questionar de uma forma sistemática e metódica o método pelo qual você pensa, você tem a oportunidade de aprender a pensar melhor. Sim. Agora, você imagina um viés que pode representar as ferramentas de inteligência artificial. Como assim? Né, assim, por exemplo, porque ela dá uma facilidade, mas ela acessa o nosso comodismo também. Também. Né? Você vê, hoje nós já temos alguns estudos mostrando que a má utilização da inteligência artificial vai deixar a gente sem essa condição de fazer avaliações. Exatamente. Né? E aí você imagina o que na geriatria a gente tem o conceito da reserva cognitiva, né? A reserva cognitiva é uma coisa extremamente importante. E você imagina, na medida em que eu começar a usar a inteligência artificial para quase tudo da minha vida e me encostar nela... Aí acabou. Acabou. Né? Quer dizer, todo esse movimento que você faz e quando você resgata, por exemplo, qual que era a índole humana, né? Nos estudos aí dos nossos ancestrais,
Você veja que tem muito de esforço, de enfrentamento de conflito, Exatamente. né? Não é verdade? A primeira coisa, o ser humano tem que estar presente, né? Tem gente que tá lá, o corpo tá lá, mas a pessoa tá ausente, tá desconectada, não tá ali, engajada, comprometida. Que é esse isolamento social. Muitas vezes é fantasiado de uma multidão, né? Na geriatria também a gente vê muito isso. É aquele indivíduo idoso que mora com um grupo de pessoas mais jovens, porque a família quer que more junto, mas ele não tem conexão com ninguém. Se talvez morasse num bairro lá que ele estava acostumado, mas conectando com as pessoas, frequentando os ambientes, Exatamente. que é o Adrian Well mostrou bem isso, né? A maneira com que você se conectava com as pessoas dava essa habilidade. Porque, na verdade, não é a respeito do número de conexões, é a respeito de intimidade. Mas aí eu coloco para um cara como você, que conheceu o mundo inteiro, que tem acesso a todas as informações. Como fazer desse nosso exército de novos médicos desenvolverem isso que o tempo desenvolve? Quer dizer, eu não vou precisar 30 anos para o indivíduo começar a desenvolver isso. Né? Olha, eu pensei bastante nisso, tá? Então eu acho que a primeira coisa tem que mudar a escola, tá? A escola não tem que ensinar matemática, decorar tudo. A gente vai ter acesso a muita informação muito rápido. Informação vai estar disponível. Vai ser fácil achar informação. A questão é, você pensa criticamente, ou seja, você vai fazer uma reflexão metódica a respeito daquele problema, você vai questionar, ou você vai só comprar o que vier de informação sem pensar. Aí você tem que, primeiro, saber quem você é. Aí se você não souber quem você é, você não consegue construir uma relação social sólida. Você conhece aquelas pessoas que conversam com muita gente, mas não tem autoconsciência nenhuma, e a conversa da pessoa está totalmente desconectada do contexto social? A pessoa está falando alto, mas não está conversando com ninguém. Não está acessando a via afetiva, né? A conexão afetiva. Né? Isso é uma coisa comum acontecer isso, né? E na nossa profissão também tem isso, né? Por que você vê que tem gente que não tem essa conexão, essa ligação, essa sensibilidade, né? E eu acho que a escola precisa começar a treinar isso. Treinar o Social Emotional Learning, aprender o componente social, o componente emocional e a autoconsciência, para que ela se desenvolva como ser humano. Aí, outra coisa é o hospital, a clínica, o sistema de saúde. Porque a gente tem que mudar a forma como a gente pensa o ser humano. Pensar que o ser humano tem a parte psicológica e a parte biológica é uma ilusão. Porque o isolamento social aumenta cortisol. O abraço do amigo libera endorfina. A pessoa que te ama libera ocitocina, vasopressina. Então, você tem uma resposta fisiológica à relação social. Então, a relação social e a biologia do indivíduo, essa separação não existe. Ela está conectada. Sim. Então o médico tem que trabalhar com o sistema social e o sistema psicológico também. Não, mas eu acho que é o seguinte, né, também. Pelo que você está falando, temos que mudar o jeito de formatar as pessoas. Tá, mas isso é uma coisa... Mas para quem está agora, tem que ter uma oficina. Vocês que estudam sobre isso deviam produzir ferramentas para consertar e doutrinar. Mas né? é difícil. É difícil? É difícil. Primeiro porque, exercitar essas habilidades, né? Vários... Por exemplo, primeiro que é difícil porque você tem conhecimento espalhado em tudo quanto é canto. Então, alguns pontos que eu estou fazendo aqui, eu li na parte de educação. Outros em psicologia, outros em antropologia, outros em ciência social. Então, eu tive que estudar um monte de coisa, em um monte de lugar diferente, no decorrer de quase 20 anos, para conseguir botar as peças juntos. Não é uma coisa muito fácil. A ciência não está integrada e sintetizada de um jeito que atravessa os diferentes departamentos da universidade. A psicologia não conversa com a antropologia muito. E a antropologia não conversa com o sistema social. E tem a ver com a linguagem também, né? Você vê que o indivíduo não consegue compreender. E você, por exemplo, quando você estava lá
quebrando a cabeça para pensar num remédio para o mieloma. Você bebia dessa fonte? Eu não quebrava muita cabeça. Não, mas você bebia dessa fonte não biológica o tempo inteiro? Olha, eu vou falar... Porque eu me penitencio o seguinte, eu sou um mau leitor. Eu sou um mau leitor, né? Por conta dessa minha trajetória de professor de graduação e professor de pós-graduação, a gente acaba tendo que estar sempre estudando hipertensão, estudando diabetes, estudando isso, estudando aquilo. Então, assim, eu não oportunizei a minha mente por uma falsa ideia de falta de tempo. Você conseguiu? Como é que você conseguiu esse patrimônio, essa reserva cognitiva aí de tantos multidisciplinar? Primeiro, eu sou meio preguiçoso, eu não gosto de trabalhar muito. Não, agora, assim, o que eu trabalhava muito era para construir um time efetivo. Então, eu trabalhava não para fazer as coisas acontecer, eu trabalhava para construir um time que trabalhava bem. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes da minha carreira foi o lançamento do Ipilimumab. Tá? E no dia do lançamento, eu estava sentado lá no fundo e o pessoal do departamento médico estava fazendo os treinamentos, fazendo planejamento, e eu sentado lá no fundo. E por quê? Porque não era eu que estava fazendo, era o time. E eu estava de fora. O time era muito bom e eles trabalhavam muito bem. Mas para você chegar nesse momento em que está todo mundo trabalhando bem, você tem que criar uma cultura de colaboração, de empatia, de seriedade, de responsabilidade e prazer em fazer uma coisa legal. Então eu acho assim... É um baita desafio. Né? Quando eu estava lançando na primeira linha do pulmão, que foi uma das coisas muito importantes que a gente fez, o meu time tinha quase 150 pessoas. Né? Mas eu chegava na reunião, estava tudo organizado, rodava que nem um relógio, era um time comprometido. E aí a gente usava tecnologia, por exemplo, uma das pessoas que trabalhavam no meu time era um PhD de inteligência artificial da Colômbia, brasileiro. E uma pessoa brilhante. E aí ele organizou toda a maneira de monitorar o progresso da execução de todas as atividades. A gente tinha um sistema que monitorava a execução de tudo, que eu não fazia a mais remota ideia como funcionava. Mas funcionava. Mas você conseguia enxergar a evolução dinâmica da história. Eles mostravam para mim. Mas é interessante, de novo, eu acho que ela vem com essa história, porque assim, a gente está usando sempre essa analogia das nossas carreiras, né? Você vê que interessante. A sua carreira foi uma carreira coletiva, porque a visão, o médico clínico, ele é um solitário. Ele é solitário. É uma vida solitária, porque você passa o dia todo na frente de alguém, dividindo, nunca, em algumas situações, você se abre um pouco, mas nunca se abrindo, quer dizer, sempre o lado aberto está ali na frente. Vence aquele tempo, se renova as coisas e você continua ali de maneira solitária. É interessante. Mas você interessante como são duas coisas bem distintas. Enquanto você tinha que trabalhar com um time, eu tenho que trabalhar sozinho. E muitas vezes chega em casa, tudo que você menos quer fazer é conversar, né? É verdade. Eu lembro do consultório. Mas você tem uma capacidade social muito grande. Eu acho que grande parte do sucesso da tua carreira foi as conexões que você construiu. Você é muito conhecido. Mas é porque primeiro que eu lembro de você na residência. A gente conversando sobre caso aqui. Você lembra disso? Eu sou militante, né? Eu não entro numa jornada para deixar de fazer diferença. Na época da residência, eu fui o presidente dos médicos residentes do HC. Você lembra? Eu fui o presidente. Eu me envolvi com isso lá, aí eu tive várias coisas. Então, assim, eu acho que essa coisa que a gente tem de não passar despercebido diante dos desafios, eu acho que é interessante. É interessante, né? Então, assim, eu dentro dessa minha militância, que nem você vê, eu estou vindo de uma igreja onde tinha mais de 500 pessoas para discutir a homenagem na Semana dos Avós, que é uma coisa interessante, né? Então, eu acho que tem... Mas isso assim, do ponto de vista da fotografia, fica coletivo.
Fica Do coletivo. ponto de vista do formato, fica coletivo. Isso. Mas do ponto de vista da execução, do dia a dia, ele é individual. É individual. Mas a sua habilidade de pensar criticamente, de autoconsciência e a sua cognição social são extremamente desenvolvidas. Certo? Só que o caminho da carreira que você seguiu foi um. E o caminho que eu segui foi outro. No caminho que eu segui, a arte de construir uma colaboração era fundamental. Entendeu? Então, por exemplo, eu não conseguia andar na ASCO. A ASCO é a American Society of Clinical Oncology, que é o maior encontro de oncologia do mundo, assim, né? De oncologia clínica. Eu não conseguia andar naquele congresso por mais de 10 metros sem alguém me parar para conversar, sabe? Eu conhecia muita gente. Que tinha uma conexão. Muito. E gente assim que não era oi, sabe, doutor Carlos? Não, era abraçar. Gente que na hora que a gente sentava para conversar, a gente ficava emocionado junto, lembrando de coisas. E devia ter a galera também que te via como uma fonte de possibilidade de ascensão, né? Ah, sim. No final, principalmente, né? Mas você, na hora que você está trabalhando e constrói uma colaboração, você conhece as intenções, sabe? E aí, a colaboração, porque esse é um problema que eu acho que é um problema do Brasil. As relações são um pouco transacionais, sabe? E tem uma visão de zero-sum game, sabe? Quando se eu ganhar, você perde, se eu perder, você ganha. Sim. E não é uma coisa tipo assim, eu e você vamos trabalhar juntos para criar uma coisa nova e nós dois vamos ganhar bastante com isso. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com o NIH, com um pesquisador do NIH. E os dois malucos, começamos a fazer uma pesquisa sobre modelagem matemática para predizer crescimento tumoral. Isso foi em 2013, mais ou menos, 2014. E aí a gente publicou essa pesquisa em 2017, no Lancet Oncology. E depois a gente expandiu essa pesquisa e desenvolveu o app. O FDA validou essa pesquisa em outros tumores. Foi muito legal. E essa pesquisa permitiu a execução de ensaios clínicos em câncer in silico. Você fazia um braço recebendo o tratamento e comparava com uma série de dados arquivados. Então, o braço controle era virtual. Que interessante. Entendeu? E isso ajudou a acelerar o desenvolvimento do conhecimento. Do conhecimento. E ele, que era do NIH, fez uma série de publicações, avançou muito e ficou reconhecido por essa linha de pesquisa. E a gente, dentro da pesquisa na indústria, conseguiu acelerar vários ensaios e descobrir métodos novos de como fazer imunoterapia muito mais rápido. Então, você vê que todos ganharam e ganharam muito. E eu era do R&D, né? Então, eu nunca gerei lucro nenhum, eu só gerei prejuízo para a indústria, né? Porque eu só gastava, não ganhava nada. Então, o que eu queria era gerar o prejuízo que avançasse a ciência mais. Como é que você e todos os outros, os líderes, né, os gestores aí, com uma grande evidência, lidam com a vaidade nessa história? Porque essa medicina artesanal que eu faço, ela tem uma vaidade implícita, né, que as pessoas alimentam essa vaidade. Né? A gente acaba se alimentando. Mas ainda fica dentro de um universo menor. Eu fico imaginando você, assim, como é que você lidou com isso? Foi uma dificuldade para você ou não? Olha, primeiro que eu nasci em Arapongas e cresci em Borrasópolis, né? Certo, então, digamos que Borrasópolis, brincando na rua, a vaidade era baixa. Né? Então, alguém que veio de Borrasópolis não pode ter uma vaidade. Mas eu acho que a autoconsciência ajuda a você reconhecer o que você faz bem e do que você é limitado. Né? Você conhece os seus pontos fracos. E quando você está tentando aprender a pensar criticamente, ser vaidoso é um viés que não dá para permitir. Eu vou te contar uma história. Quando eu fui entrevistado para virar diretor
de uma das indústrias, eu fui entrevistado pelo CMO, um médico britânico brilhante. E aí ele me perguntou assim, você sabe por que as brigas na academia são tão vicious, né? São tão baixas às vezes? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou, porque o que eles estão brigando é uma coisa pequena. Porque se eles estivessem brigando por uma coisa muito grande, muito impactante, eles não iam fazer essa baixaria toda. E quando você está tentando fazer o desenvolvimento de uma molécula que vai melhorar o tratamento do câncer, você não quer deixar a vaidade te atrapalhar a achar a solução melhor. Você não personifica, né? Você não personifica a conquista, né? Não. Né? Eu acho que a gente erra muito quando personifica. Exatamente. Né? E aí, você é menor do que o problema. O problema é muito maior, muito mais importante. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente vê muito. Gente que não assume o erro, não muda de direção, não muda de perspectiva por causa de vaidade. E eu acho que abre mão também dessas coisas afetuosas que podem fazer diferença para a gente, né? Eu fico pensando assim, quando você constrói um ambiente tóxico, né? Você inibe essa interação. E como é que você lidou depois com essa história da aposentadoria? Como é que desconstrói esse castelo assim? Você fala, não, agora eu vou me aposentar. Como é que passou pela tua cabeça tudo isso? Bem, então agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Né? Vamos lá. Então, bem, primeiro eu tenho 56, né? Então eu não ia me aposentar tão cedo, né? Aí eu comecei a ter um quadro neurológico, né? E no começo a gente achou que era uma compressão da coluna cervical. Depois eu fiquei 6 meses fazendo acompanhamento como se fosse síndrome do desfiladeiro torácico, lá no John Hopkins. Poxa vida. E daí começou umas coisas não baterem muito e aí eu acabei recebendo o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, né? E aí, com a limitação, que é uma tetraparesia, né? Então você tem uma limitação nas pernas e nos braços, é uma limitação muito séria, né? Até para as atividades do dia a dia. Não tinha condição nenhuma de eu continuar trabalhando. Aí eu estava na indústria, eu era, no momento que eu me aposentei, eu era o Senior Vice President, né? O chefe do departamento de oncologia médico global. E aí eu me aposentei nesse cargo. E me aposentei forçado, né? Porque não tinha condição de continuar trabalhando com a limitação física que eu tinha. E aí eu comecei a tentar ver como eu ia reagir a essa nova condição. Porque é uma doença progressiva, incurável e bem limitante fisicamente. É uma combinação ruim. Se tivesse dor junto, ia ser um castigo. Nossa Senhora, ia ser, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus não tem dor junto, né? Então é pouca dor. Mas eu tinha que me adaptar, né? E no começo foi difícil, porque cada hora que você conseguia se adaptar, você tinha um pouco mais de progressão. Sim. Aí você tinha que se adaptar a uma situação um pouco pior. E foi... Quanto tempo já faz isso? Que eu me aposentei faz 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. E como é que foi lá? Que esse teu time... você tem contato com eles ainda? É uma choradeira. Eu tenho contato. Muita gente me manda recado, me liga. Eu tenho uma conexão no LinkedIn de mais de 3 mil pessoas, então é bastante gente. E muita gente, eu ligo, mando recado, às vezes eu mando... Até ontem eu estava conversando com esse amigo meu que é PhD de inteligência artificial e que trabalhou comigo há uns 5 anos atrás. Então, eu mantenho contato com muitos deles. Muita gente eu desenvolvi um relacionamento mais pessoal, sabe? E gente que eu mentoro até hoje. Então, eu mantenho ainda teleconferências, assim, por vídeo, em que eu oriento no desenvolvimento da carreira. Mas eu tentei não fazer muito drama.
Porque eu sou um cara introvertido, meio quieto. Eu falei, não vou fazer muita... Sabe aquelas pessoas? Eu vou me aposentar, vou batalhar essa doença e vou lutar. E aí você fica com aquele herói que tá carregando um fardo. Ih, essa firula eu não gosto, não. Eu sou... Não, então, mas é essa maneira elogiável, é admirável de você enfrentar uma situação difícil, né? Que a gente vai... Até ficou meu nome de falar de resiliência, eu acho que já estamos falando, né? Ela é muito por tudo aquilo que você desenvolveu na sua cabeça. Essa mente sua não é uma mente bobinha, né? Não. Como é que conselho você daria para alguém que tem uma mente que não seja o Caldi? Porque essa doença não dá só em Caldis, né? Não é verdade? Porque é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Bem, olha, há mais ou menos 20 e poucos anos eu comecei eu comprei um livro em 2002 sobre pensamento crítico. Aí quando eu li o livro, sabe quando uma luz acendeu na minha cabeça, eu falei, opa, o que é isso? E aí eu lembro que eu fiquei quase 2 anos estudando o livro, porque era uma coisa tão complicada, tão diferente da forma como eu pensava a vida, que eu fiquei, sabe, sublinhando e tal. E então eu desenvolvi a minha capacidade de metacognição, de pensar criticamente, de me questionar e refinar a forma como eu penso. Então, primeiro. E a vida, a gente conta histórias para nós mesmos. E nessas histórias, se você acreditar nessas histórias, você pode ser a vítima, você pode ser o herói, você pode ser o maior injustiçado do mundo. E essas histórias botam a formatação de como você vê a vida. E aí, o que eu fiz? Muito interessante isso. Muito interessante. Eu peguei, na hora que eu fiquei doente, qual é a história que veio na cabeça? Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu salvei tanta vida, eu ajudei a inventar a imunoterapia no câncer, eu fiz muita coisa legal, por que eu tô sofrendo? Logo eu. Aí eu falo assim, que nada, isso é uma coisa randomizada, sabe? Não randomizada, aleatória, que aconteceu comigo, que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E não tem nenhuma conspiração cósmica contra o Caldi. Tá, então tá bom. Então essa narrativa morreu. Tá. Aí, outra coisa que eu fiz há uns 20 anos atrás foi aprender a meditar. Né? Tá. Então eu faço meditação e fazia yoga. Agora eu não consigo, né? Mas antes eu fazia yoga todo dia. E aí, com a yoga e a meditação, você tem uma boa consciência corporal. Para você fantasiar desgraça no futuro ou ruminar coisas do passado, a sua mente tem que estar em um momento que não é o momento de agora. Ela tem que estar viajando no tempo, ou no passado, ou no futuro. Se você meditar e prestar atenção no seu corpo, a sua mente está no momento de agora. Então, você não está ruminando o passado, e você não está fantasiando desgraça no futuro. E aí, você pode se sentir triste. Por exemplo, a tristeza é uma coisa que bate de vez em quando, porque é uma doença séria. E aí você fica triste. Aí você, com a consciência corporal, reconhece a tristeza. A tristeza é aquele vazio no peito, sabe? Assim, um vazio na cabeça, um vazio no peito. É uma sensação bem definida. Aí você tem a tristeza. Aí, com a tristeza, vem a narrativa. Ai, que injustiça. Aí eu pego e não deixo a narrativa começar. Eu presto atenção no meu corpo, relaxo, etc. Se você não der corda para a narrativa, a tristeza vai embora. Interessante isso, né? Interessante. E a tristeza, ela pode ser trocada pela alegria de uma maneira rápida, né? Você pode ser o diretor desse filme todo, né? Pode. Tá? Não é isso que eu estou sentindo. O ato 1 pode ser triste, o ato 2 pode ser super engraçado. Exatamente. E como é que você lida com o sofrimento das pessoas que gostam de você? Porque isso também é uma coisa difícil também, não é? Olha, antes de eu ficar doente, eu era a pessoa que ficava tentando segurar a crise emocional das outras pessoas. Porque se você não faz isso, você sente culpa. Eu não estou sendo um bom médico, né? Aquela história. Você fica com aquela coisa, eu preciso cuidar das pessoas. É minha obrigação, meu sacerdócio. Não, agora que eu fiquei doente, eu me aposentei.
Então, se você não tem inteligência emocional para cuidar de si próprio, não, por favor, não peça minha ajuda, porque eu não tenho condição de cuidar de um problema tão sério na minha vida e ainda assim cuidar do outro. Então, o que eu fiz foi, eu coloquei algumas proteções para evitar que eu precise ficar lidando com a crise emocional das outras pessoas. Sim. Então, por exemplo, eu converso muito bem com a minha filha e com o meu filho. Isso. Eles ficam tranquilos. Eu falo de coisas sérias. Eu quero que vocês aprendam isso e façam isso, porque na hora que eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês estejam preparados, tá? E eu quero terminar o meu trabalho de pai, sabe, com orgulho. E eles escutam, o olhinho enche de água, mas eles escutam. E a gente conversa, tá? A gente tem uma reunião semanal. Olha só. E aí a gente vai conversando tudo. E aí eu fiz várias coisas, assim, testamento, power of attorney, um monte de coisa para me preparar. E outras pessoas que eu converso, por exemplo, com você, a gente conversou, foi super tranquilo. Não, então, mas eu acho que você passa isso, né? A sua maneira serena e amadurecida de enfrentar isso é interessante como respinga. É pedagógica, entendeu? Ela é pedagógica. Eu saio daqui, por exemplo, eu comento com a minha esposa, eu comento com meus filhos. Que desafio é esse? Né? Que desafio é esse? É bonito isso, né? Quer dizer, eu acho que o ser humano... Eu falo uma coisa no consultório interessante, que é quando você fala, eu não vou ficar reclamando, não. E eu falo, você imagina, o envelhecimento, você imagina o que é pegar um indivíduo de 80 anos, que tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, ou que ficou esquecido. Ele tem um tempo limitado de expectativa de vida boa. E eu falo, olha, peraí, a vida tem um montinho aqui de coisas a ser lamentadas. Não é verdade? É verdade. Mas o montinho de coisas a serem agradecidas e contempladas, ele parece ser maior, né? Não é verdade? Eu fico pensando que se eu perguntasse para você, se a vida lhe tirasse essa doença, mas também te tirasse o ser calde, que foi uma coisa diferente, eu te garanto que você preferia ter feito tudo isso. Lógico. Não é? Porque a vida foi muito generosa com você. Não é verdade? Não é verdade? Você foi um cara inteligente, acima da média, com entusiasmo acima da média, com essa capacidade que você tem. É interessante isso, né? Mas eu não... A pergunta é, se eu pudesse ter outra vida e essa vida... eu teria essa vida. Eu imagino que sim. Então, eu faço essa reflexão com os meus pacientes. Né? Quantas pessoas me pedem o seguinte, olha, doutor, se tivesse um remédio para voltar para os 20 anos, né? Falei, tudo bem, e se eu tivesse esse remédio, você tinha que me devolver aqui os seus filhos. Devolve os seus filhos. Devolve seus netos. Devolve os netos. Ué, você não quer rejuvenescer? Devolve tudo. Devolve sua sabedoria. Devolve sua experiência. Exatamente. Não é verdade? E o ser humano, assim, ele tem essa característica, ele não sabe perder, né? Agora, pensa bem. Vamos supor, 2 anos atrás eu fiquei doente. Aí eu reagi mal à doença. Aí eu fico deprimido o tempo todo, tomando medicamento para depressão e reclamando e agressivo com as pessoas porque eu tô com raiva, porque eu tô doente. E aí o que acontece? Sei lá qual é a mediana dali a 4 anos e meio, não sei quando, né? Mas eu morro. O que aconteceu? A minha vida acabou quando eu fiquei doente. Ela não acabou quando eu morri. Que interessante isso. Isso que eu acho que você precisa, eu acho que é legal a gente estar conversando sobre isso, da gente colocar essa discussão, né? Porque é muito pedagógico, as pessoas têm que escutar isso, você tem que mostrar isso, porque isso faz diferença. Mas você sabe... não é romantizado, né? É interessante, você consegue ser autêntico sem romantizar. Não é verdade? Criado em Morrazov, né? Não dá para enrolar. A pessoa criada em Morrazov, né? Mas, eu acho, assim, no começo, quando eu lancei o podcast, eu falei, olha, eu quero passar o que eu aprendi nesses últimos 20 anos de desenvolvimento pessoal e social para as pessoas chegarem num dia, no final da vida, olhar para trás
e falar, valeu, valeu. É isso que eu gostaria de passar. E como a ciência pode informar você para chegar nesse momento. É esse o objetivo do meu podcast. Só que eu tenho um defeito grave, eu sou um pesquisador. Sim. Né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um podcast para outro pesquisador. Sim. Agora eu estou ajustando, adaptando para conversar com as pessoas. Né? Você sabe que eu bebo da sua fonte. Eu bebo da sua fonte. Eu sou um assistente, um usuário aí do seu podcast, porque eu adoro escutar. Mas eu reconheço que é para pesquisador mesmo, né? Pesquisador. É para quem tem uma visão da questão da que ciência. tem um pouco mais de aproximação, né? É interessante isso. E por isso que eu acho que esses bate-papos de hoje são fundamentais, porque daí a gente traduz um pouco melhor esse entendimento para as pessoas aplicarem ele melhor. Sem dúvida. Que é o que o médico faz o tempo todo. Porque você não explica o racional da evidência do estudo randomizado. Você explica só a informação necessária. Até porque a vida ela é desse jeito, ela não tem uma forma só, né? Não. Mas você, assim, eu acho que esse seu papel hoje, né? É interessante, cada vez a gente descobre um papel na história da vida da gente, né? Quer dizer, esse seu papel hoje de ao mesmo tempo que enfrenta uma doença difícil e ao mesmo tempo que deixa de uma maneira bem transparente esse enfrentamento, ele é uma militância, isso. É uma militância. É uma militância, né? Eu acho que é um pouquinho de ego. Não acho. Eu acho, sabe por quê? Porque, olha, quando eu fazia nefro, eu adorava pesquisa, eu fui fazer o fellowship de nefro. Aí eu olhei o resultado do transplante renal, 90% de sucesso. Aí eu falei, putz, eu vou fazer 20 anos de pesquisa para melhorar de 90 para 94. Eu falei, é muita. Aí eu tinha aquela... Não sei se você lembra, que quando a gente estava na faculdade, uma das pessoas da faculdade teve um amigo meu, teve um linfoma. E aquilo foi um trauma, eu fiquei traumatizado com aquilo, me assustou muito. E eu falei, nunca vou trabalhar com câncer, porque essa é uma doença muito difícil. Aí, quando eu estava fazendo fellowship lá em Boston, eu vi os resultados de imunoterapia experimental, em camundongo. Aí, sabe quando fez assim, plim, acordou. Aí, quando eu voltei de Boston, e ao invés de ir para a nefro, eu fui para o departamento de imuno. E eu fui para o departamento de imuno com a condição de que eu ia fazer pesquisa em imunoterapia em câncer. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu queria fazer uma coisa que trouxesse um impacto maior. Isso, é ousadia. Ousadia. Pode ser ousadia. Essa inquietude, né? E aí eu pensei, agora quando eu fiquei doente, eu falei, tá bom, tô doente, trancado em casa, com uma limitação física muito grande, e o que eu posso fazer que pode trazer o impacto? Aí eu falei, vou fazer esse podcast. E aí eu estou tentando fazer isso. Eu poderia ter feito muito mais, porque eu faço dois episódios por mês, na média. Não dá para fazer muito mais, porque... E você é muito exigente, né? Você já me passou que você tem um processo de elaboração. Eu, como eu sou um cara mais intuitivo e muito coisa, eu já faria assim, olha... O Jacu Inquieto de Borrasópolis, que percorreu o mundo e volta para mostrar o enfrentamento de uma doença grave. Talvez o teu jeito fosse muito mais efetivo, né? Porque depende para quê, né? Depende para quê. Mas é impressionante como você consegue inspirar mesmo, né? Aquele texto que você elaborou, que até viralizou, né? Que é sobre esse enfrentamento de uma doença difícil, né? É uma coisa... É verdade. Né? Eu acho assim, o conselho que eu dei foi basicamente 3, né? Primeiro, treine a sua consciência corporal. Não porque você tem que fazer consciência corporal de uma forma etérea, nada. Não, porque se você tiver uma boa consciência corporal, ou seja, você consegue pegar a sua atenção e trazer para dentro do seu corpo na hora que a tua cabeça está uma bagunça. Isso já dá uma ajuda muito grande. Aí você treina a metacognição. Por quê? Porque daí você começa a pensar a respeito de como você pensa. E aí na hora que vem aquelas narrativas,
malucas, você dá um passo para trás e fala, peraí, vamos ver, isso aí é verdade mesmo? Muda de posição. Muda de perspectiva, né? Desce do palco e olha de fora, né? Aquela coisa, vai pro mezanino, né? Vai para fora assim, olha, essa história não tá bem contada, não é bem assim. Tá. E aí você muda a narrativa, a narrativa para uma narrativa mais lúcida, mais pé no chão. E, ao mesmo tempo, cultive o relacionamento íntimo, né? Você tem que ter os seus amigos. Tem que ter. É isso. Olha, a vida vale a pena quando você tem os seus amigos. E você sabe que isso é uma informação que a ciência essa de estudos epidemiológicos deixa muito claro isso, né? Quer dizer, se você tem essa conexão e com uma certa qualidade... né, você consegue ter avanços que vão além do biológico. Nossa, você veja que se você analisar o que uma célula recebe de influência, recebe influência do açúcar, recebe influência do sol, recebe influência de remédios, de toxicidade, recebe. Só que ela recebe influência, como você bem disse, de afeto. De abraço, de conexões, né? Então, você vê que quando a natureza foi feita assim, essa tal de célula, ela é multifatorial, né? Porque a gente fala assim, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, né? Você tem que fazer exercício. A gente tem que aumentar essa recomendação. Você tem que cultivar os seus amigos, os seus relacionamentos sociais. Sem dúvida. E você tem que descobrir quem você é. Por exemplo, se você olhar para uma tribo indígena norte-americana, tem um monte de rituais em que o adolescente tem que sair sozinho e descobrir, por exemplo, o animal guia dele. Né? Então, você tem rituais nas culturas de catadores e caçadores que envolvem uma jornada de autodescoberta. Como é que a gente não faz nenhum ritual de autodescoberta para os jovens? Não faz. Não faz. Que cultura é essa que a gente está passando para a próxima geração? É uma cultura... Primeiro que é uma cultura sem a coisa... sem uma coisa de passar para um para o outro, né? Quer dizer, parece que toda geração ela é autossuficiente a ponto de não precisar importar nada da próxima. Né? Mas eu acho que nós vamos passar por um momento de desconstrução de tudo isso, vai começar tudo do zero. Eu espero. Né? Eu espero. Agora, ao mesmo tempo, você vê que tem alguns jovens que estão muito bem, né? Sem dúvida, porque a essência do ser humano, eu acho assim, existe sempre ser humano bom, né? Então sempre vai ter essa sensibilidade, sempre vai ter, sempre vai ter um caldo na vida. Não é verdade? O Marcos Cabreira vai ter sempre, porque é vida. E aí entra numa coisa que eu acho que vale a pena até a gente discutir, e eu nunca perguntei para você o que você acha sobre isso, sobre a religião e a espiritualidade. Né? Porque assim, é uma coisa que eu tenho como fé, sou um cristão, mas depois quando eu vou acessar a pesquisa mostra que essa característica, esse acreditar em alguma coisa metafísico, né? Traz benefícios para o indivíduo. Traz. Como é que você vê isso? Eu tenho um podcast sobre isso, né? E eu não vou responder a pergunta, Deus existe ou não? Tá? Eu acho que cada um tem que responder essa pergunta por si próprio. Eu, pessoalmente, me considero budista. Tá? Não acredito em nada mítico, mas eu acredito num processo de descoberta espiritual, religiosa, na meditação, etc. Agora, cada um vai responder essa pergunta sozinho. Agora, o que a ciência fala é, se você praticar uma espiritualidade, você vive melhor, você tem um senso de identidade melhor, você tem uma conexão com o divino, tem um monte de benefícios, tá? E tem uma outra coisa. Muita gente, por exemplo, muitos cientistas são extremamente críticos à religiosidade e à religião. Só que a religiosidade e a religião são manifestações culturais humanas universais. Em todas as tribos, todas as culturas humanas têm religião, têm espiritualidade. Se é uma coisa universal,
é porque é algo que, na minha opinião, tem uma função. Tem uma relevância. Tem uma relevância. Tem uma relevância. Agora, algumas pessoas podem chegar no final da vida sendo ateus e terem uma vida perfeita, linda, maravilhosa, não tem problema nenhum. Esse foi o caminho que aquela pessoa escolheu. Sim. Agora, se você tem uma espiritualidade, tem uma religião e é uma coisa importante para você, é muito. E outra coisa, eu fico muito à vontade dentro da Igreja Católica. E assim, eu tive conversas maravilhosas com pessoas da religião católica. Uma vez que eu conversei com um padre numa viagem para o Canadá, que foi uma conversa maravilhosa. Então, são pessoas extremamente iluminadas, às vezes. Sim. Ao mesmo tempo, você tem muita gente que pratica a religião como uma forma de dominância, de poder, de controle. Então, eu não vou discutir o problema político da religião. Eu acho que esse é um escopo diferente do Conexão Sapiens. Então, eu não vou falar, eu já vi teocracia. Então, quer dizer, a religião enquanto a antropologia. A antropologia da religião. Como um ritual individual ou coletivo que tem uma função de agregar a comunidade, que tem uma função de melhorar os comportamentos morais, aumentar a intimidade, consolidar a identidade das pessoas. Então, tem uma função. E uma coisa que eu vejo também que é esse tipo de movimento, primeiro que ele une as pessoas, né? Ele funciona como uma química, né? As pessoas que têm uma adesão a algum ritual religioso, eles também têm uma adesão a outras pessoas. E uma questão de valores, né? Eu reconheço hoje na sociedade uma crise de valores, né? Uma crise de valores e essa dificuldade aí. E eu acho que o isolamento social e as relações superficiais sem intimidade faz com que as pessoas fiquem num momento muito individual e competitivo. Então, uma mentalidade individualista e competitiva parece uma mentalidade que vai te proteger. Mas no médio e longo prazo é uma catástrofe. E a pessoa não percebe isso. Agora, como é que o indivíduo vai conseguir atingir esse nível de excelência da sua resiliência, né? Sem essa possibilidade de acessar o afeto alheio, né? Assim, que você sempre teve. Você imagina você numa história hoje individual, se você ia conseguir isso, né? Se eu fosse individualista e competitivo, eu poderia... Primeiro que a minha carreira teria sido muito diferente, porque eu não teria construído as colaborações que eu construí. E hoje você estaria numa lamentação terrível. É uma situação horrível. Não, o seu exemplo de vida é fantástico. E você vai ver que essa energia que você tem, essa resiliência que você tem, vai fazer com que os seus processos humorais, imunológicos vão te deixando vivo inteiro. Você vai surpreender, as estatísticas. Eu estou torcendo para ficar naquele cantinho da distribuição que fica 10, 12 anos. Você vai surpreender as estatísticas. Marcos, eu nem sei que horas são, não sei quanto tempo a gente estava falando, mas acho que a gente já passou bastante do tempo que a gente tinha planejado. Como sempre, uma alegria muito grande conversar com você. Eu acho que a gente vai precisar fazer mais uns bate-papos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, para mim, eu tô até emocionado, sabe? De ver, assim, de estar de uma pessoa que eu sempre gostei, né? E que precisou de uma doença para nos reaproximarem, né? Porque se não fosse isso, você estaria ainda brilhando por lá e eu brilhando por aqui. Mas como a vida é bacana, né? Foi um prazer muito grande, muita admiração, muito afeto por você. E realmente eu tenho uma história de admiração. Não te admiro pelaquilo que eu escuto no Conexão Sapiens, e nem por aquilo que eu vejo agora. Eu te admiro desde sempre. Eu também. Desde aquele menininho, aquele menino terrível, inquieto, de Borrosópolis. E é um prazer estar aqui. O prazer te receber. Muito obrigado, Marcos. Valeu.